Talvez você ainda não tenha ouvido, mas eu quero tratar com vocês hoje, você que está me ouvindo, exatamente este tema: as 7 palavras da cruz. No livro do profeta Isaías, lemos que Jesus Cristo foi levado ao matadouro. Como cordeiro e como ovelha muda, não abriu a sua boca. Meus irmãos, vários textos do Antigo Testamento apontam para a obra redentora de Cristo aqui neste mundo. Obra esta que se concluiu exatamente com a sua crucificação. Em Gênesis capítulo de número 12, lemos que Deus veio a Abraão e fez um pacto com ele. Deus lhe prometeu bênçãos sem medidas. O Senhor prometeu que abençoaria a descendência de Abraão. Contudo, este pacto que fora feito entre Deus e Abraão está ligado a uma promessa. E esta promessa, por sua vez, aponta para o Messias, o grande descendente de Adão, pelo qual todas as nações da terra são abençoadas. Quando o povo de Israel vivia algemado no Egito, sofrendo as amarguras do cativeiro, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para que o seu povo fosse libertado. Moisés, devidamente instruído por Deus, ordenou àquele povo, em um determinado momento, que houvesse a celebração da Páscoa, como descrito em Êxodo, capítulo de número 12. Contudo, meus amados irmãos, somente à luz do Novo Testamento, nós compreendemos que a Páscoa apontava para o próprio Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como descrito em João, capítulo de número 1, verso de número 29. Veja o que o texto nos diz. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, meus amados irmãos, seja por palavras, seja por promessas, seja por pacto, seja por representações ou por qualquer outro símbolo, todos os acontecimentos apontam para a obra redentora de Cristo. O Antigo Testamento fala sobre aquele que haveria de vir, o descendente da mulher, aquele que viria e traria restauração a um povo, aquele que traria o maravilhoso plano de redenção. E certamente a passagem do Antigo Testamento mais conhecida acerca de Jesus Cristo é o texto de Isaías 53, onde o profeta expõe um assunto acerca do servo sofredor. E assim ele nos diz, do verso de número 4 ao verso de número 7: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos de Deus, ferido e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus amados irmãos, o próprio Isaías depois profetiza que o Messias, o Emanuel, nasceria de uma virgem. Ele diz ainda que o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta Miqueias também profetizou que Jesus Cristo nasceria na cidade de Belém. Leiamos o texto: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias
da eternidade. Até mesmo o templo, que era importantíssimo no Antigo Testamento, por ser um local onde a presença de Deus se revelava, apontava para Cristo e para a sua igreja, cuja presença hoje ele habita. O profeta Daniel teve uma visão em que o Filho do Homem recebeu todo o domínio e todo o poder para reinar para sempre. E assim o profeta, o Daniel, nos disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como nuvem do céu, como o Filho do Homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e os fizeram chegar até ele. Aqui, queridos irmãos, vale a pena ressaltar que a expressão Filho do Homem é a principal designação para Jesus Cristo no Novo Testamento. Queridos, vocês perceberam que todos os acontecimentos do Antigo Testamento apontam para Cristo e para a sua obra redentora? Contudo, meus amados irmãos, a obra redentora do nosso Mestre se conclui exatamente na cruz. Foi na cruz que tudo se cumpriu. E quando ele ainda estava cravado no madeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo proferiu algumas palavras. Quando ele ainda estava pregado na cruz, ele expressou algumas recomendações. E por isso nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja militante, guardamos estas 7 palavras com profundo amor, com profundo respeito e devoção em nosso coração. E eu quero expô-las neste momento. A primeira palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo proferiu quando estava na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, com essas palavras, Jesus Cristo concluiu todos os seus ensinamentos sobre a necessidade de perdoarmos os nossos inimigos, de perdoarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Lá na cruz, Jesus nos provou que é possível viver a maior exigência do cristianismo. Lá na cruz, Jesus Cristo provou que é possível perdoar incondicionalmente aqueles que nos ferem. Na cruz, Jesus Cristo selou o que tinha ensinado aos seus discípulos e o que Ele ainda hoje nos ensina: a amar os nossos inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam e a orar pelos que nos perseguem. E assim a palavra do Senhor conclui dizendo que se nós não perdoarmos os homens as nossas ofensas, tampouco o nosso Pai nos perdoará. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Este ensinamento é maravilhoso demais. E eu gostaria de te perguntar: você tem perdoado aqueles que te ofendem? Ou será que você tem mantido um coração rancoroso? Se você ainda tem um coração rancoroso, lembre-se do nosso Senhor quando estava na cruz. Este foi o pedido: Senhor, não leve em conta o que essas pessoas estão fazendo, simplesmente perdoa-lhes. Meus amados irmãos, a segunda palavra de Jesus Cristo na cruz foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Todos nós sabemos que Jesus Cristo foi crucificado entre 2 ladrões. Ali estava Ele, o nosso Redentor, humilhado em todos os sentidos. Ele foi contado entre os transgressores. Ele que é justo, que nada fez para merecer ser pregado naquela cruz. Foi neste contexto que se travou uma breve discussão entre os 2 ladrões e Jesus Cristo. O primeiro ladrão a falar expressou um perfil de uma pessoa incrédula, pois ele se dirigiu a Jesus Cristo com palavras ásperas, iguais àquelas que os que o prenderam
fizeram. A impressão que se tem é que este primeiro ladrão da cruz concordava com o que fora dito anteriormente. Parece que ele concordava com as calúnias que foram ditas a respeito do nosso Senhor. Seria como se aquele primeiro ladrão concordasse com a multidão que gritava: crucificam! E assim ele disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quanta prepotência e arrogância! Já o outro ladrão, o segundo ladrão, de imediato repreendeu o seu colega, dizendo: você não teme a Deus, nem estando na situação que você está, nem estando nesta condição de sofrimento, você não teme a Deus? E assim o segundo ladrão disse: nós recebemos o que merecemos, mas este homem que está aqui no nosso meio nada fez para merecer o castigo. O segundo ladrão repreendeu o seu colega blasfemador. O segundo ladrão demonstrou o temor de Deus, reconheceu que Jesus é o próprio Deus e também reconheceu que merecia estar naquela condição por causa dos seus atos. E por fim, aquele ladrão demonstrou confiança na inocência de Jesus Cristo. Mostrou confiança no nosso Senhor. As palavras que foram ditas por Jesus em resposta ao pedido do primeiro ladrão foi: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Senhor, tenha misericórdia de mim. Queridos irmãos, e Jesus Cristo, em contrapartida, respondendo àquele ladrão, disse: hoje estarás comigo no paraíso. O que nós aprendemos é que nenhum pecado é maior que a misericórdia de Deus. Isso nos alegra o coração. Nenhum pecado é maior do que as misericórdias do nosso Senhor. Sendo assim, confiemos no perdão do nosso Deus e nos lembremos que as suas misericórdias não têm fim, duram para sempre. A terceira fala de Jesus Cristo na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? As palavras deste verso podem muito bem ser compreendidas à luz de Filipenses capítulo de número 2, verso 8, que nos diz: e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, Jesus levou sobre si todas as nossas dores morais, todas as nossas dores psicológicas, afetivas, físicas e principalmente as dores espirituais. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por causa do nosso pecado. Depois de todo o sofrimento, depois de ter sido abandonado, Jesus Cristo prova o seu amor para conosco e também prova a sua obediência para com o Pai. Sendo assim, seria de grande blasfêmia se um cristão dissesse: Deus não me ama. O amor de Deus foi provado por mim e por você na cruz do Calvário. E como diz uma música, e isso não muda, jamais mudou. Isto se chama amor, pois ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Jesus Cristo aplacou a ira de Deus que recairia sobre nós. Isto é amor. Talvez, queridos, não haja momento mais triste, mais terrível na vida de Jesus do que este momento em que ele clama por causa do desamparo por parte do Pai. Eu quero ressaltar aqui que muitas pessoas não compreendem este episódio. Pensa comigo, teria de fato Deus abandonado o seu filho naquela cruz no momento em que ele mais precisava? Teria Deus abandonado Jesus? Veja bem, meus irmãos, as Escrituras nos diz que houve trevas por toda a terra por volta das 15 horas.
E exatamente neste momento Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Queridos irmãos, ao olharmos para o Salmo de número 22, nós percebemos que este Salmo começa exatamente com estas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? E contudo, queridos, vale a pena ressaltar que este não é um salmo de tristeza ou de derrota, não, este é um canto de vitória. O salmista começa cantando, recitando esta poesia, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas no desenrolar do salmo, é um salmo que glorifica o nosso Deus, é um salmo que nos leva, que nos aponta para a vitória concedida, que mais uma vez prefigurava o que Cristo faria por nós na cruz do Calvário. Porque na verdade, meus irmãos, era isso que estava acontecendo. Jesus Cristo não estava sendo morto, ele estava vencendo a morte. Jesus Cristo não estava sendo exterminado, muito pelo contrário, ele estava nos trazendo vida. Jesus Cristo estava sendo o Cordeiro, o substituto, o Cordeiro pascal, o Cordeiro verdadeiro, perfeito e sem mácula. Ele foi substituído e morreu em nosso lugar, para que nós hoje tivéssemos vida. Queridos irmãos, quando o povo de Israel estava para ser libertado da escravidão no Egito, na última praga, a morte dos primogênitos, os israelitas tiveram que matar um cordeiro, tiveram que oferecer o cordeiro, depois pegar o sangue e passar nos umbrais de suas portas, para que o anjo da morte não adentrasse em a sua casa. Pois bem, nós não precisamos hoje passar sangue nos umbrais da porta, mas o que nós precisamos hoje é estar com o coração aberto. Nós fomos alcançados e lavados pelo sangue do Cordeiro verdadeiro, aquele que agradou o Pai, aquele que se entregou em nosso lugar, aquele que nos deu vida, o primogênito, o amado. Meus irmãos, não há necessidade mais de sacrifício, porque Cristo fez o sacrifício por nós. Portanto, meus amados irmãos, o brado de Jesus Cristo, quando disse Eli, Eli, lama sabachthani, não foi um brado de desespero, e nem porque ele se sentiu abandonado, mas porque ele foi o Cordeiro perfeito, porque ele cumpriu todos os pré-requisitos exigidos por Deus, porque ele cumpriu perfeitamente a sua obra redentora e nos redimiu e nos levou de volta ao Pai. Ou seja, aquele brado não foi um brado de medo, mas um brado de vitória. Vitória esta que nos alcança e nos possibilita chegar ao Pai e adorá-lo. A quarta palavra que Jesus Cristo profere é: mulher, eis aí o teu filho. Junto à cruz estava Maria, mãe de Jesus. Maria estava familiarizada com o sofrimento de Cristo. Ouvimos muito pouco falar sobre Maria, pois ela acompanhou Jesus Cristo em sua infância, na adolescência, durante o seu ministério público. Ali estava sua mãe junto ao filho, e no momento mais crítico de sua vida, ali estava Maria, aos pés da cruz, prostrada no madeiro. Foi ela quem guiou Jesus Cristo quando era bebê. Foi ela quem beijou aquela testa que
que agora estava marcada pela coroa de espinhos e coberta de sangue. Os seus discípulos poderiam abandoná-lo, a sua nação desprezá-lo, mas a sua mãe permaneceu ali, ao lado da cruz, porque ela o amava profundamente. Não houve nenhum choro histérico por parte de Maria, nenhuma demonstração de fraqueza, nenhum desmaio. Ela sofreu em silêncio aos pés da cruz. Contudo, amados irmãos, com essas palavras, Jesus Cristo nos ensina a honrar os nossos pais, a valorizar os nossos pais. Na cruz, contemplamos o cuidado de Jesus Cristo para com a sua mãe. Ele cumpriu o 5º mandamento que nos diz: honra o teu pai e a tua mãe. Ele não deixou a sua mãe abandonada nem desamparada. Logo ele providenciou um filho substituto, para que este filho cuidasse de sua mãe na velhice. Ele honrou a sua mãe. Porém, queridos, este mandamento de honrar o pai e mãe vai muito mais além do que um simples obedecer. E quando olhamos para o que Cristo fez na cruz, junto com este 5º mandamento, nós compreendemos que o honrar o pai e mãe envolve amor, envolve afeição, envolve gratidão, respeito, dedicação, cuidado. Honre o teu pai e a tua mãe, e faça como o nosso Senhor fez. Os ame de fato. A 5ª palavra de Jesus Cristo na cruz: tenho sede. Nessa pequena frase nós temos uma prova clara da humanidade de Jesus Cristo. Jesus é a personificação do Deus verdadeiro. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Nós temos aqui a união das duas naturezas do nosso Redentor. E exatamente por causa desta união, por ser 100% homem e 100% Deus, é que Jesus Cristo nos representa diante do Pai. Porque se Ele não fosse homem, Ele não poderia nos representar. Se Ele não fosse homem, Ele não seria chamado, lá em Isaías 53, como o servo sofredor. E se Ele não fosse 100% Deus, Ele não suportaria a ira do próprio Deus que recaiu sobre Ele. Quando o amado do Pai se encarnou, Ele não deixou de ser Deus, e só por isso Ele pôde suportar a ira do Senhor, e por ser homem, nos representar diante do Pai. Jesus Cristo deixou toda a sua glória, se fez homem por amor a nós. Ele não deixou de ser o que era antes, mas tomou sobre si o que Ele não tinha antes, uma humanidade. E ainda hoje, Jesus Cristo tem as características humanas, porque nós vemos lá em Atos, varões galileus, esse mesmo Deus que você viu subir, um dia voltará. Da mesma forma como vocês o viram subir, Ele voltará. Ele continua sendo o homem perfeito que nos representa diante do Pai. Um homem perfeito que vive um corpo incorruptível, separado do pecado. Ele nos representa diante de Deus, porque Ele se fez homem. Ele nos amou e se entregou por mim e por você. Portanto, Jesus Cristo é o Verbo vivo, é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz, o servo fiel, o homem de dores que padeceu na cruz, um homem de dores que sofreu para que hoje tivéssemos o livre acesso diante do Pai. Tenho sede, nos revela que o nosso Deus era homem, é homem e também é Deus. Meus irmãos, a sexta palavra de Jesus Cristo na cruz foi: está consumado.
Os gregos adoravam falar muitas coisas em poucas palavras. Os filósofos da época adoravam se expressar, demonstrar conhecimento com poucas palavras. E quando Jesus Cristo diz, está consumado, esta palavra no grego é uma única palavra. Aqui nós temos duas, está e consumado, mas no grego é uma única palavra. E nesta palavra, nesta expressão de Jesus Cristo, está consumado, se fundamenta a base da nossa fé, pois foi neste momento em que Jesus Cristo concluiu a sua obra redentora. Jesus Cristo tinha plena consciência de que havia cumprido perfeitamente a sua missão aqui nessa terra, toda a sua missão salvífica, conforme designado pelo Pai. Ele foi obediente e fiel até a morte. Vemos também o cumprimento de todas as profecias a respeito de Cristo no Antigo Testamento. Jesus Cristo cumpriu todas as profecias, todas as coisas perfeitamente, desde o seu nascimento até a sua morte. O sofrimento e a glória, a dor e o alívio. Na verdade, meus amados irmãos, o objetivo da encarnação foi alcançado. E qual é o objetivo da encarnação? Redimir, trazer de volta. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Isaías 46. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Digo, o meu conselho permanecerá para sempre, farei toda a minha vontade. A consumação de todas as coisas já havia sido determinada pelo Pai. Não foi Pilatos quem decidiu, não foi o povo quem decidiu, não foi as autoridades quem decidiram, mas o Pai, desde toda a eternidade, já havia determinado, já havia preparado aquele momento. E assim o plano de Deus se cumpre na vida do seu povo. Assim o plano de Deus se cumpre na vida da sua igreja. Meus irmãos, e é importante nós guardarmos isso em nosso coração. Os planos eternos do Senhor sempre se cumprirão em nossa vida. Sempre se cumprirão. A sétima palavra de Jesus Cristo na cruz foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estas foram as últimas palavras de Cristo, antes de se entregar. Pois com a sua morte, Jesus Cristo mostrou ter domínio sobre a morte. Sabe por quê? Porque as pessoas que eram crucificadas na época, elas tinham, não era para que elas morressem rápido. A crucificação servia como uma espécie de domínio, de poder. Quando uma pessoa era levada para ser crucificada, ela sofria o tempo todo. Ela ficava sofrendo o tempo todo e não morria. Tanto é que quando o tempo fechou, quando Jesus Cristo gritou: Deus meu, por que me abandonaste? A palavra diz que houve o quê? Trevas. E aquelas pessoas correram, primeiro, quebraram os joelhos dos bandidos para que eles não fugissem da cruz. Com as pernas quebradas eles não podiam fugir, eles permaneceram crucificados. Quando foi quebrar as pernas de Jesus, eles não fizeram, porque havia uma profecia de que o nosso Deus não teria um osso quebrado. E o que os ladrões fizeram? O que os soldados fizeram? Furaram-lhe o lado direito com uma lança. E quando ele furou o lado direito, saiu-lhe água. E isso, aqueles que ali estavam se espantaram.
E de fato, um centurião, um soldado que estava ali ao lado, disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Jesus Cristo, queridos, naquele momento, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele então aspirou. E quando voltou, já havia morrido. E é interessante, ele disse: eu vou morrer e morri. Foi isso que aconteceu. O que isso nos prova? Que o nosso Deus tem domina sobre a própria morte. Vocês se lembram do episódio quando Jesus Cristo disse para Lázaro, que estava morto há 4 dias: Lázaro, levanta, vem para fora. Mais uma vez o nosso Deus prova que Ele tem domínio sobre a morte. Mais uma vez o nosso Deus prova que Ele é soberano sobre tudo. Este foi um ato de contentamento, um ato de confiança, um ato de fé e soberania, ao dizer: em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus Cristo entregou o seu espírito ao Pai, que por sua vez foi quem o nos deu quando soprou nas narinas do nosso primeiro pai. Deus soprou o fôlego de vida. Lá no Antigo Testamento essa expressão aparece: ruah, o vento, o sopro, o fôlego de vida. Jesus Cristo devolve o seu espírito àquele que primeiro nos deu. Vemos uma entrega perfeita e uma absoluta singularidade nesse gesto, pois Jesus Cristo deu a vida em nosso lugar. A vida de Cristo não foi tirada, Ele a entregou. E como entender isso? Às vezes, meus irmãos, as pessoas tiram a vida uma das outras. E naquele momento crucial, Jesus Cristo não teve a sua vida tirada. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Isso faz toda a diferença. Vemos uma entrega perfeita, o enredo fechado, a história concluída, o plano de redenção terminado. E sabe por que Jesus Cristo disse isso? Porque lá em João, capítulo número 10, verso 15, ele já havia dito, mas certamente algumas pessoas não perceberam. O que Jesus Cristo disse em João 10, capítulo número 15? Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E naquele momento crucial, o nosso Senhor cumpriu o que havia dito. Ele deu a sua vida. Meus amados irmãos, estas foram as 7 palavras de Jesus Cristo na cruz, antes de entregar o seu Espírito ao Pai, antes de concluir perfeitamente a sua obra redentora. E hoje somos beneficiados, fomos beneficiados pela obra do nosso Senhor, alcançados pelo seu sangue e redimidos pelo seu sacrifício. A cruz é o evangelho que todos nós devemos viver. A cruz é o evangelho que todos nós devemos pregar. É diante da cruz que devemos nos prostrar. É diante da cruz que devemos clamar. E é tendo plena consciência de que o que aconteceu na cruz nos leva ao Pai, que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje nos reunimos, adoramos, entregamos o nosso coração, nos prostramos aos pés do Senhor e o adoramos. Contudo, queridos irmãos, se você tem paixões carnais que ainda não foram tiradas, este é o momento de você pedir: Senhor, muda a minha vida. Se as suas paixões carnais estão sendo crucificadas, eu quero te dizer: tome a sua cruz
E lembre-se que depois de você renunciar a você mesmo, que após a crucificação vem a ressurreição. Muitas vezes queremos fazer inúmeras coisas, dizemos que somos cristãos, mas não levantamos uma palha em prol do reino. Muitas vezes dizemos que cremos no sacrifício de Cristo, mas não compreendemos que este Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus vivo, entregou a sua vida em nosso lugar. Muitas vezes não compreendemos que este Deus Todo-Poderoso nos ensinou a perdoar, e nós, por sua vez, não perdoamos. Aprendemos com o Mestre, que disse: Pai, perdoa-lhes. Muitas vezes nos esquecemos de nos humilhar, de sermos misericordiosos com outras pessoas, e o nosso Deus nos ensinou, porque Ele foi perfeito, Ele foi 100% Deus e 100% homem, teve misericórdia do seu povo, se compadeceu do seu povo, se compadeceu de um ladrão que estava na cruz, um ladrão que não tinha mais nenhuma perspectiva de viver, e Ele disse àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muitas vezes nos esquecemos que o nosso Deus bradou, que o nosso Deus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Não com medo, mas um brado de vitória que nos garantiu a vida eterna. Muitas vezes, irmãos, nos esquecemos de honrar os nossos pais, um mandamento deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nos esquecemos que o Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem por amor a mim e a você. Ele deixou o seu trono, Ele tomou forma de homem, Ele morreu em nosso lugar, para que hoje tivéssemos vida. Muitas vezes nos esquecemos do que Ele disse: está consumado, eu cumpri perfeitamente. E nós não queremos cumprir nada, nós queremos simplesmente usufruir dos benefícios. E principalmente nós nos esquecemos de que um dia Jesus Cristo disse: Senhor, em tuas mãos eu entrego. Pai, eu entrego o meu Espírito nas tuas mãos. Nós nos esquecemos de que Ele se entregou por mim e por você. Nós nos esquecemos. Mas eu quero te dizer, a minha oração é para que o Senhor faça com que você abra a sua mente, para que você compreenda o que foi feito por você. Ainda há esperança. E se você não foi alcançado pelo Evangelho, se você ainda não foi tocado pela palavra do Senhor, dobre os seus joelhos diante da cruz e clame a Deus. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu compreenda o teu plano maravilhoso para a minha vida, que eu compreenda o que o Senhor fez por mim, e principalmente que eu viva um verdadeiro Evangelho. E hoje, o que é o Evangelho? Simplesmente pregar e viver. Pregar o que Cristo pregou e viver o que Cristo viveu. Homens de dores, que sabem o que é padecer. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz, e por suas pisaduras fomos sarados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e que você seja impactado pela palavra do Senhor. Que sejamos instrumentos nas mãos do nosso Deus. Queridos irmãos, eu quero orar por você neste momento. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, rendemos-te graças, Senhor. Rendemos-te graças, porque a tua boa mão nos conduz. Muito obrigado, porque temos o privilégio de meditar na sua palavra, de compreender que o Senhor cumpriu perfeitamente tudo aquilo que lhe fora designado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus.